Falando com Jesus, liguei meu pensamento no mais alto dos céus. Abri meu coração, entrei para o meu quarto, falei em oração. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedir força e coragem pra eu não desistir, pedir pelos irmãos cansados e oprimidos que vivem encarcerados com os corações sofridos, pedir pela nação aonde existe a guerra, pedir amor e paz para todos nesta terra. Falando com Jesus, liguei meu pensamento no mais alto dos céus. Abri meu coração, entrei para o meu quarto, falei em oração. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedir força e coragem pra eu não desistir, pedir pelos irmãos cansados e oprimidos que vivem encarcerados com os corações sofridos, pedir pela nação aonde existe a guerra, pedir amor e paz para todos nesta terra. Toninho, bom dia. Faz mais uma pra gente, mas abre o vídeo pra gente te ver. Sem maquiagem hoje. Passa perfume e abre o vídeo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou
à procura de alguém para conversar. Ainda é tempo para poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Luz e paz a todos, bom trabalho. Gratidão, Toninho, Deus te abençoe pelas canções, pela harmonização. Grande abraço. Um abraço a todos que estão aí com a gente conectados, presenciais e virtuais. Marcela vai fazer uma leitura do livro para nós, Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, pessoal. Bom dia. Vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Chico Xavier, psicografia de André Luiz. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse as leis de Deus, não faria o seu nascimento na terra, entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Nossa gratidão, Marcela, nossa gratidão, Toninho, e a todos que estão aqui presentes. Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Então, a nossa gratidão a Deus, que é o nosso papai. Nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, nosso irmão maior, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o seu evangelho, para que possamos seguir. Com gratidão a Jesus. Gratidão a Maria Santíssima, a nossa mãe, que tanto nos ama e cuida de nós. E cuida também dos nossos irmãos que estão nos vales. Então, a nossa gratidão. E sempre que a gente puder estar lembrando, fazendo prece para os nossos irmãos que se encontram nos vales. Que os benfeitores que trabalham para ela possam estar auxiliando a todos. Então, Maria, nós te agradecemos. Nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade de Espírito, irmão Chico, que nesse momento as nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar do lado do nosso irmão Hércules, o instruindo, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e do nosso lado, abrindo os nossos corações para que verdadeiramente possamos compreender o que vai ser ensinado no dia de hoje. Então, nós agradecemos. E que essas nossas vibrações também possam estar indo, levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, em leitos de dor, com pensamentos não bacanas. Que cada um desses nossos irmãos, e nós também, recebamos essa gotinha do amor que vem de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, e que nos sintamos confortados.
Senhor, nós te agradecemos, te pedimos para que possamos iniciar os estudos da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe. Meu amigo Herto, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Bom dia a todos, bom dia virtual, quem está acompanhando virtual, bom dia presencial. Nós viemos hoje falar, né, sobre um tema que ele é muito comentado para a gente que está um pouco a mais tempo na doutrina. Ele é bem estudado também, né, que é o amai-vos e instruí-vos. Estava comentando com minha esposa no carro agora, estou vindo para cá. Jesus, ele veio como nosso governador, né? A gente está na doutrina, que estuda há um tempo, ou até pessoas que estão há pouco tempo também. Jesus, a doutrina espírita, a gente considera Jesus, né? É trazido para nós como governador do orbe terrestre, né? Ele é o nosso governante, construtor do nosso planeta, né? Um dos corresponsáveis, segundo Emmanuel, por construção do sistema solar e um dos coordenadores da Via Láctea. Então, nós estamos... a doutrina traz para a gente um ser que ele extrapõe a nossa capacidade de compreensão da evolução dele. Então, quando falam assim, com a gente assim, vamos fazer alguma coisa, o que Jesus faria? Eu falei assim, aí complicou, né? Porque o que Jesus faria, gente? Eu não tenho a mínima ideia. A gente não tem como imaginar a capacidade de amor do Espírito da estirpe de Jesus. Está muito fora da nossa compreensão. Então, como conhecer este Espírito? Né? Como, assim, dentro da nossa capacidade evolutiva, tentar aproximar um pouquinho dele. Como a gente conhece Jesus, gente? Como a gente tenta penetrar um pouquinho, né? Porque agir como Jesus, não temos essa capacidade, né? Estudando. Buscando os ensinamentos. Então, eu estava comentando com ela, a instrução só, ela se torna fria. O estudo, seja acadêmico, seja doutrinário, seja espiritualista, somente o estudo nos torna mais arrogantes do que já somos. Diga-se de passagem, os fariseus, os saduceus, né, os doutores da lei, que fizeram todo aquele movimento para crucificar Jesus, né, e persegui-lo. E isso até não comentei, né, quando a gente estava vindo. Jesus, ele traz algumas máximas para a gente, mas a primeira palavra da máxima sempre é amor. Amai. Amai-vos. Quando... Agora me fugiu aqui, não lembro se era um doutor da lei, não lembro qual divisão religiosa, a divisão deles na época, era fariseu, era saduceu, pergunta para Jesus qual o ensinamento, né? Ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Este é o primeiro. Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ou seja, não tem como amar a Deus sem amar
próximo, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí, Jesus, ele tem uma capacidade que eu não tenho, né? Assim, muitas pessoas têm essa capacidade, que é de resumir, e é de ser objetivo. Ele fala assim, ó, não precisa de ler nada. Aqui está contido todas as leis e todos os profetas. Tudo que está no ensinamento, qualquer coisa que você estudar, qualquer coisa que você ler, se tiver contra essas máximas, tem alguma coisa que não é da minha doutrina, que não é da doutrina de amor. Era um fariseu, o fariseu, porque Jesus já tinha pregado o saduceu. Tinha calado a boca. Já tinha calado a boca do saduceu. Aí eu assim, não vou deixar essa oportunidade passar. Sabendo que Jesus já tinha calado a boca dos saduceus, vai para tentar. E, então, ele deixa para a gente, aí está contido todas as leis, todos os profetas. Então, ele fala o que ele fala para a gente? Ó, essa é a referência. Só que ele está falando isso para a população em geral, ele está falando isso para os doutores da lei. Ele está falando isso, doutor da lei, mas sabendo Jesus que era um leigo em relação a amar. E ele estava comentando com ela que eu passei desapercebido numa outra passagem, que é Jesus no horto, por muitos anos, dentro da doutrina espírita, já estudando a doutrina espírita há um bom tempo. Mas tem um amigo nosso lá da fraternidade que a gente participa, né, que é a Fraternidade Espírita Irmão Milanês, em Contagem. A gente tem uma reunião de tratamento espiritual onde a gente estuda o Evangelho e uma obra do Chico, de Emmanuel, em conjunto. E ele fez um comentário no qual eu refleti muito tempo sobre ele depois. No horto, quando Jesus estava com os apóstolos, nos últimos momentos dele, antes da crucificação, ele fala, amigos, né, eu vou usar as minhas palavras, né, porque eu não tenho essa facilidade de decorar, amai-vos uns aos outros, mas ele eleva o patamar da capacidade de amar. Ele fala, amai-vos como eu vos amei. Então, ali, ele já está conversando com um grupo, que seria o grupo divulgador e executor da doutrina dele. Então, ele já estava conversando com apóstolos. Tanto que ele fala, já nos chamamos de amigo. E amigo, gente, para ser amigo de Jesus, não é só falar que crê nele, não. Amigo é aquele que toma pancada, né, que é só pegar os primeiros cristãos lá, que a gente está longe deles de conseguir levar as pancadas que eles levaram física e morais e continuar ali firme na caminhada até o desencarne, mesmo que seja para assassinar da forma mais hedionda possível. Não perdiam a fé, não esmoreciam e não paravam. Né? E quando tentavam parar, com um grande espírito também tem muita afinidade, nós vamos comentar sobre ele, o Francisco de Assis, a espiritualidade falou assim, ó, só para quando quiser que pare. Né? A ponto de ficar 7 dias dentro no caldeirão fervente, né? Que era uma das formas de matar na época, e ele sair vivinho evangelizando. Né? Então, assim, amigo de Jesus é amigo de Jesus. Então, assim, amigo é aquele que, como diz, né, tá do lado, tá para qualquer coisa. Então, Jesus os promove amigo, já era, né? Mas ele deixa isso bem claro e para aquele grupo seleto falou, ó, a vocês já não pensa dar mal, porque nós não como a si mesmo, mas não. Vocês eu vou pedir para elevar a capacidade de amar. A vocês eu peço para que amem
ao próximo como eu os amo. E aí, um pouco tempo depois, para a espiritualidade é pouco tempo, para a gente ver. Uns 1000 anos depois, 1200 e poucos anos, né? Vem à Terra um dos grandes, novamente, né? A Terra, um dos grandes missionários de Jesus. Ele vem sob o nome de Francisco de Assis e, segundo a doutrina espírita, ele é o mesmo apóstolo João Evangelista, né? E ele vem à Terra para... Isso, gente, é o meu entendimento, já estudei das obras. Ele vem para reiniciar o processo de cristianização do planeta Terra, porque estava perdido. Né? Já tinha se perdido toda aquela essência de amor que Jesus trouxe para que fosse divulgado pelo planeta. E ele vem com a missão de restabelecer isso, iniciar o restabelecimento. E uma parte que me chama muita atenção, que está bem ligada ao nosso tema, é que Francisco de Assis, ele não permitia que os seus discípulos, que eram os 200, né, segundo a obra Francisco de Assis de Miramês, ele não permitia que eles estudassem. Porque a missão de Francisco era mostrar para os doutores da lei que o estudo sem o amor é perdido. É pior. E que o amor sem o estudo pode capacitar um ser a fazer muito mais coisas do que aquele que tem o estudo e não tem o amor. Essa era a lição, não vou nem falar missão, a missão de Francisco era muito maior que isso. Essa lição que ele queria deixar para os doutores da lei, para o patriarcado da Igreja Católica Romana na época. Então ele não permite que eles estudassem. E assim como tivemos casos, né, na época de Jesus, após o desencarne dele, de apóstolos nada instruído colocar doutores da lei na mão a ponto de falar de onde eles tiram tanta instrução. Não é instrução, tanta sabedoria. Né? Que instrução e sabedoria é coisa diferente. A sabedoria é você aplicar o que você instrui. A instrução é instrução. É leitura, é estudo. Sabedoria é você aplicar aquilo. E a mesma coisa aconteceu com o Francisco de Assis. Porém, algo que talvez tenha passado desapercebido por muitos leitores, mas como eu não até sendo espírita não sabia por quê, eu tenho, na realidade, um carinho muito grande na linguagem católica, uma devoção muito grande desde novo a Francisco de Assis e a Santo Antônio. E até ler o livro de Miramês, eu não sabia que Santo Antônio foi o discípulo de Francisco, em que Francisco, ao desencarnar, passou o legado para ele. Então, ele foi o sucessor de Francisco de Assis. Uma mediunidade fantástica, né? Nossa. É o Francisco de Assis mesmo, pelo Espírito de Miramês. Ficou gravado por João Luiz Maia. E próximo do desencarne dele, não me recordo exatamente em qual ponto, você já estava a desencarnar, ele chama Santo Antônio, a gente chama Santo Antônio porque já virou o nome dele. O Antônio de Pádua, né? De Pádua, né? E ele fala com o Santo Antônio, porque Santo Antônio ele era professor, ele era muito instruído, matemático, né? Ele era muito estudado. Francisco de Assis também era, mas Francisco de Assis ocultou isso, né? E ele chama Antônio de Pádua
e fala, por isso que eu sei, tá, gente? Eu já relatei isso aqui. Fala, Antônio, eu intencionalmente não permiti que meus discípulos se instruíssem, porque era necessário. Porém, a você eu passo o legado de instruir os nossos discípulos. Porque a instrução é necessária. Então, Antônio, ele além de assumir o legado de Francisco, né, sob a ordem de Francisco, ele ainda assumiu a responsabilidade de instruir, né, de educar, de fazer com que os discípulos, os franciscanos, né, posteriormente, foi dado esse rótulo a eles, né, a gente estava falando de rótulos, né, Jefferson, né? Mas os seguidores de Antônio de Pádua também tiveram, foi passada a Antônio de Pádua, os seguidores de Francisco de Assis, foi passado por Francisco de Assis a Antônio de Pádua a responsabilidade de educá-los. Porque, gente, os espíritos elevados, isso está de cabo a rabo da doutrina, eles sabem que a única forma de a gente discernir o que é de essência pura dentro da nossa capacidade, claro, né, evolutiva, do que não é instruindo. Se a gente simplesmente conhecer Jesus ouvindo alguém falar, nós não estamos conhecendo Jesus. Nós estamos conhecendo Jesus através do que aquela pessoa conseguiu entender o que é Jesus, porque ela estudou sobre Jesus. O entendimento dela, né? É o entendimento dela. Então, a gente tem pouco mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra encarnado, nós temos 7 bilhões de Jesus Cristo diferentes. E aí, nesse processo, Francisco, né, através depois de Antônio, inicia a instrução dos seus discípulos. Quando vem a doutrina espírita, né, através de Kardec, não através dele, ele só catalogou através dos médiuns que trabalhavam com ele, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, o espírito que aquilo ali, algumas, vamos dizer assim, algumas, na própria, entre os espíritos, cada um fala que é Jesus, um fala que não é, eu não vou entrar nesse mérito. Uma coisa é fato, pode não ser Jesus, eu tenho uma linha de pensamento através de alguns estudos, que não cabe aqui comentar, mas ele quem passou a mensagem, né? Porque em primeira pessoa. Oi? Tem uma equipe de prefeitos dele. É uma equipe. Então, assim, a mensagem vem dele porque a mensagem é em primeira pessoa, né? Venho, como outrora, transviar os espíritos de verdade, né? A mensagem, tanto que no meio não é à toa, né, gente? Não coloca o nome dele, não é à toa. O nome de quem é? É espírito de verdade. O espírito de verdade é o coordenador da doutrina espírita, né? Ele coloca Kardec, é o apóstolo dele no planeta Terra, para trazer a doutrina espírita, né? Então, esse espírito de verdade vem em primeira pessoa. Eu venho como outrora transviado do Espírito de Israel, ou seja, Jesus falando. Não estou falando, gente, que o Espírito de verdade é Jesus, tá? Não entro nesse mérito. Tem palestra. O Evangelho, segundo o Espiritismo, 5 e 6, ele fala disso. Em primeira pessoa. Eu inicio isso aí, em primeira pessoa. Não estou falando que o Espírito de verdade é Jesus. Mas a mensagem é de Jesus. Vem em primeira pessoa. A mensagem é dele. Ele que passou a mensagem. Vem com outrora transviado filho de Israel. Deixa eu até pegar minha colinha. E esse espírito, quando você fala espírito de verdade, não tem um espírito crístico que a gente conheça, poderia trazer essa mensagem para nós? Tem, através dos estudos, isso. É um espírito crístico que traz essa mensagem. Isso. Tem alguns estudos que falam até quem é, não vou entrar no meio. Mas
A mensagem dele, para a gente não se equivocar, vem como outrora transviados filhos de Israel, trazer-nos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente fez a minha palavra, sempre em primeira pessoa, tem de lembrar aos incrédulos que, acima de tudo, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e levantarem as ondas. Eu estava no mar esses dias agora, minha esposa, né? Então, revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço do seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, gente, eu vou continuar aqui, mas o que Jesus está falando? Gente, vocês se perderam. E aí nós vamos lá, numa origenzinha lá, para vocês se perderem. Eu estou chamando vocês novamente para relembrar tudo que eu ensinei. Isso está lá no Evangelho, né, quando Jesus fala: mandarei um Consolador, um palácio, né? Mandarei para relembrar tudo que eu ensinei. Ou seja, 2000 anos atrás ele sabia que a gente não ia praticar o que ele ensinou. Então ele vem aqui mandando o Consolador, né? O capítulo aqui é o capítulo Consolador Prometido, né? Então ele manda o Consolador. O Consolador aqui é personificado através do Espírito de Verdade, né? Que ordenou o processo da vida da doutrina espírita. Então ele vem falando disso. Então, só para fazer o link, vou repetir. Como ceifeiro reunir em feixes o bem espaço no seio da humanidade. Diz, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências. Não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, o regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza. Bom, gente, quando eu assim, é difícil falar que eu gosto mais da doutrina espírita, porque quando alguém vem comentar de doutrina espírita, eu gosto de falar com a pessoa errada ou acerta, vai depender do que você vai querer, porque eu gosto muito da doutrina espírita. Então, assim, ela é muito esclarecedora. E aí, quando eu vou falar que eu ouço Jesus falando isso, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas. Vai lá no fundo da minha alma. A capacidade de amar desse ser. Aí a gente vai para Maria também, de Nazaré. A capacidade de amar desses seres. A gente vai para Francisco de Assis. A capacidade de amar desses seres. Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, que estava comentando, a capacidade de amar Chico, né, mentor dessa casa, né, ou vou usar nossa casa, né, uma apropriada também. Então, assim, Chico Xavier, gente, eu acho muito interessante, você comentou, veio um linkzinho aqui, antes da gente finalizar. Tá beleza. Quando isso eu vi, ficou mais claro para mim, no filme Divaldo Mensageiro da Paz, quando Divaldo um dos diversos vacilos que ele deu lá, Joana de Anjos fala para ele assim, deixa eu te falar, procura o Chico, que aquele ele é espírita de verdade. Então, gente,
uma fala dessa. Primeiro vem de Joana, Joana, ela esteve com Jesus, Joana de Cusa. Ela esteve com Jesus, ela é apóstola de Jesus. Não apóstolo titulado lá na época de Jesus estava encarnado aqui na Terra. Ela é apóstola porque ela cumpre a vontade. E aí, gente, diga-se de passagem, Joana fala assim, eu sou uma das trabalhadoras de Francisco de Assis. Para a gente ter noção da evolução de Francisco de Assis. Ela foi Clara de Assis, né? Assim, foi um espírito muito elevado. Então, assim, ela falou, eu estou sob a coordenação de Francisco de Assis. O meu trabalho na Terra, quem coordena é Francisco. Então, assim, são seres elevadíssimos. Então, a capacidade de amar deles assim, extrapola a nossa compreensão e a nossa ideia do que é amor. Então, quando eu ouço isso, né, não falei que eu leio, eu ouço isso de Jesus, eu vou lá no fundo e começo a tentar, gente, qual que é a minha ideia de que é amor? Acho que eu não sei nem o que é amar. Minha educação me instruiu. Eu tenho que me instruir para aprender a amar. E aí, ele vem uma parte que eu acho essencial, que eu já convivi com muito espírita, muito. E tem espírita que acha que a doutrina é deles. Tem espírita que acha que a doutrina é dos espíritas. Não, gente, a doutrina é dos espíritos. Espírito não tem religião. A doutrina é dos espíritos, ela não é nossa. E aí Jesus, aqui, nessa mensagem que ele passou, ele não fala que o espiritismo conta-se todas as verdades. Ele fala assim, ó, espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. É no cristianismo. É na doutrina dele. Porque a doutrina dos espíritos está abaixo da doutrina do Cristo. Ela só vem esclarecer a doutrina do Cristo. E, gente, eu vou falar com vocês, já coordenei IRD, já coordenei estudo, já participei. Direto eu tenho que dar uma acordada na galera que acha a doutrina dos espíritos. E que acha que o espírito é mais evoluído que os outros. Então, assim, a gente tem que forçar. Por quê? Porque ficou aqui só. Aqui quem está virtual vai ver, não, tá, gente? Quem está só aqui, ó. Está estudando, está esquecendo de amar. Tem espírito, gente, que é avessa a Chico Xavier. Que fala que Chico Xavier é um charlatão. Então, assim, primeiro, ele pode pensar o que ele quiser. Guarda. Não fica divulgando isso na internet, não. Porque eu lembro uma certa vez, um palestrante, eu não vou nem colocar o nome dele aqui, não, mas ele falou assim, quem segue vai lembrar dessa fala, quem vê vídeo ou palestra na internet. Ele falou assim, ó, colocar coisa na internet, qualquer um pode colocar. Qualquer um pode escrever o que quiser. Quando quiser do Chico Xavier. Eu vou ler. Quando essa pessoa tiver, no mínimo, 60 anos de obra de caridade, somente ajudando as pessoas fazendo bem, eu posso começar a ponderar o que está escrevendo. Ou seja, para falar do Chico, a pessoa tem que fazer pelo menos o que ele fez. No mínimo. Aí ele pode pensar, e se a pessoa fez o que o Chico fez? No mínimo, ela jamais vai falar no mínimo. Aí é só falar assim, tá, gente? Então ele só fala assim, ó, se ele tiver pelo menos o que isso que o Chico tem, eu começo a ponderar o que ele está escrevendo. Sim? Olha, nesse caso aí, você está dizendo somente referente à crítica negativa do trabalho do Chico, né? Sim. Então, assim, porque, gente,
Eu achava que, na minha inocência, eu achava que os espíritas iam ser um pouco mais sensatos. Eu esqueci que nós somos os seres reencarnados que erramos, né? Nós já fomos protestantes, católicos, a gente já matou gente pra caramba na Inquisição, nas cruzadas. Nós somos os mesmos espíritos. Aí quando eu fui ler o livro de lição do Germano, que chama o Roteiro, ele falou assim, ele fala assim, muda-se os tempos, muda-se as épocas, muda-se os nomes, mas são os mesmos espíritos. Então o espírito pegou e dividiu a doutrina entre cristãos e espíritas cristãos e espíritas não cristãos. Simples assim. Isso não é formalizado em lugar nenhum, não, mas de ouvir conversar, por muito tempo eu não entendia por que Emmanuel criou o termo espiritismo cristianizado. Mas o Emmanuel está sendo redundante demais. Se aqui, na próxima, que a gente vai falar aqui, acho que não está nesse trecho, não. A própria doutrina fala que espiritismo e cristianismo é a mesma coisa. Por que Emmanuel faz isso? Hoje eu fui entender. Porque hoje você tem espíritos que não são cristãos. Só pegou a doutrina, a ciência da doutrina, fica na ciência, não acabou. Inclusive, é um dos motivos do espiritismo não ter mantido a raiz dele na França. Porque ficou só no intelecto. E a gente teve que ser transferido para o Brasil. Nós temos muitos frequentadores de casas espíritas, mas que não gostam nem o amar nem o destruir. Aí é o que eu ouvi você dizer e vai falar. Então, assim, aí você vai ter... você vai ter na igreja católica, você tem um monte de gente lá que só frequenta, mas ainda não entendeu o cristianismo. Você vai no protestantismo, mesma coisa. Sim. Eu entendo, se entende da mesma maneira de pensar, é claro, dentro do entendimento. Eu acredito que é essas pessoas que, entre aspas, de espírita, que não seguem a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, eu acho que tem uma forma de fuga, de não arcar com suas responsabilidades. Sempre é. Nós somos especialistas em fugir. Somos especialistas em fugir. Tem um texto, eu não sei se psicografia, chama um espírito do umbral. Já ouvi falar. Isso. Eu não sei se psicografia de algum espírito, que tem espírito, parece que falou que acredita que por causa do seu espírito, que ele está protegido, que vai desencarnar e está perfeito lá a situação. Exatamente. Não vai acontecer nada. Já vai direto para o céu, né? Na linguagem antiga. Ou seja, vai direto no nosso lar, numa colônia elevada, né? É isso que eu já li até o texto, não estou lembrando do detalhe. Aí o texto tinha que explicar por que estava lá. Eu falei, trabalhei em casa espírita, que eu estou aqui agora? Exatamente. Aí o duro, o mentor dele, ainda tem que ter a paciência de explicar para ele, né? Deixa eu explicar aqui. Vamos brincar, aí ele abre a lista que eu vou olhar o que você fez aqui, né? Então, assim, é porque fez, gente, sem amor. Então, quando a gente está falando tudo isso, gente, não é um objetivo de criticar ninguém, não. É o objetivo da gente despertar que a gente, aí eu tô falando, aí é individual, tá? Precisa aprender a amar. E o processo do amor vai passar pela instrução. O livro Voltei auxilia muito isso. Voltei ao livro bom. Então, assim, esse processo, a maior parte desses livros românticos, eles trabalham muito isso, né? Porque eles vêm muito para a realidade. Quando eu falo realidade, eles falam de vidas, né? Então você se identifica muito, né? Então, de romance de referência, tá, gente? E tem muito romance aí que, infelizmente, ele está muito fora do que a doutrina traz e fora do que o cristianismo traz. Então, assim, é um processo íntimo. E todos vão aprender. Todos. Só existe um fim certo. Todos nós seremos espíritos puros. Isso é certo. Os caminhos são diferentes do tempo.
Só que a variável é o tempo. A fatalidade é que seremos espíritos puros. Todos nós chegaremos um dia à evolução de Jesus. Claro que, né, lá Jesus vai estar muito mais evoluído. Só Né? que cada um do seu tempo, né? A variável é o tempo. A variável não é o fim, a variável é o tempo. Então, todos nós. Mas, como a gente está aqui com esse tema, o nosso alerta é: precisamos aprender a amar. E aí, fechando aqui essa passagem, o Espírito de Verdade vem aqui, né, trazendo para a gente: Espíritos, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. Estou repetindo para a gente pegar o link. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. São de origem humana os erros que estão se enraizando na doutrina espírita. Não é de origem dos espíritos, não. Os espíritos que estão sendo a doutrina. Irmãos, nada perece, nada se perde. Lavoisier já dizia, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, nada se perde, nada perece na palavra que está aqui. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Aqui vocês veem que já não está em primeira pessoa mais. Ele está fechando o texto. Então aí já remete. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Então, aí só para dar referência, eu já comentei, mas para fechar, Espírito de Verdade, país 1860, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, capítulo 6, item 5. Tem 4. Era 6 mesmo, por isso que eu falo. Eu tenho 4. Então, gente, são 10h13. Eu estou há 40 minutos falando, 43 minutos falando de amor. Só que a doutrina trata a importância da instrução. Então, mais ou menos 3.000 anos atrás, veio um grande legislador do planeta Terra, né, enviado por Cristo. Ele veio trazer instrução para a gente. Ele veio trazer material para estudo. Vocês vão conseguir ver aqui, mas tem aqui, vou relatar. Ele veio trazer material para estudar. Segundo os estudiosos da doutrina espírita, é a primeira constituição do planeta Terra. É o que Moisés trouxe para a gente. É material para estudar. E esses materiais formam, acho que essa formatação, compõe 5 livros. Não sei de cabeça não, tá, gente? Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo e Gênesis. Certo? Gênesis é o primeiro. Eu coloquei fora de ordem. Quando eu puxei da internet. Então, assim, acho que eu coloquei o contrário aqui. Então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, na sequência. Eu falei o contrário. Então, ele traz 5 livros para a gente estudar. Os espíritos falam, numa simbologia, que a forma angelical, do equilíbrio do anjo, desenhado de forma lúdica, né? Uma forma lúdica para a gente que está estudando outro um tempo, com 2 asas, que o espírito precisa de asa para voar, né, gente? Então, assim, aí eles colocam uma simbologia que uma asa é o conhecimento e a outra asa é o amor, é a moral. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Então, só que os espíritos falam o seguinte: o único processo que vocês vão conseguir chegar ao amor ou à evolução moral é através da instrução. Então a instrução vem primeiro. Por isso tem hoje um monte de espírita que é anti-chico, que não sei o que lá, que é frio, que... Um monte de termo anticristão, gente. Não vou entrar nos detalhes aqui, não.
N discurso anticristão. Você vai lá no Perendense e está falando, não está batendo com o que Jesus ensina, não. Ah, mas está na doutrina. Ah, não, beleza, mas Jesus também fala que tem que pôr fogo na terra lá no Evangelho. Então vai pôr fogo na terra? Né? Ele fala que ele veio trazer a espada. Você vai empunhar a espada? Então, se for pegar texto separado, simbólico, para justificar que você quer matar um bandido, o problema é seu. Mas Jesus não ensinou isso, não. Pelo contrário, Jesus ensinou a amar o bandido. Então, assim, diferencia o que Jesus ensinou, que a doutrina ensina, do que você está tirando fora de contexto da doutrina e no Evangelho para formar a sua opinião. Entendeu? Então, vamos diferenciar as coisas. Tira o espírito da letra, que a letra mata. Espírito vivifica. Precisa ser estudado de espírito para espírito, né? De espírito para espírito, exatamente. É espiritual, não é material. Então, para a gente ir nesse caminho aqui, voltando, então, o primeiro legislador do planeta Terra trouxe instrução para a gente. E foi a primeira Constituição. Então, ele trouxe as leis morais, 10 mandamentos. Não vou me arriscar a repetir que eu vou errar. Então, de cabeça não vou falar. E ele trouxe 200 alguma coisa, na minha cabeça 291, mas eu posso estar errado aqui. Leis civis. Então, quando falava lá, gente, que isso aí ia equivocar, tem que padrejar a mulher, sei que lá, tá equivocado, tá? Isso aí foi modificado. Porque adulterou, a gente vai no Levítico, literalmente uma constituição ali. Não, se o homem fez isso, faz isso com o homem. Se a mulher fez isso, tem um homem no meio, tá? Aí o fariseu só pegou, tirou o homem e falou só da mulher, beleza? Porque a nossa sociedade é patriarcal. Até hoje, machista, até hoje. Então, assim, agora você vai estudar lá mesmo, eu estudei um período, um bom tempo, essa parte desses ensinamentos lá. Então, lá, gente, é igual a lei mesmo do Estado. Se fez Código Penal, é Código Penal. Não é só mulher, não, é ser humano. Então, assim, tem um monte lá, é até legal de estudar. Você fica, nossa, sério, tio. Então, assim, aí ele traz material de estudo. Quem de nós estudou todo o Velho Testamento? Eu não. Então nós estamos... Está longe de ser... nós já estamos devendo um texto de estudo para a nossa pós-graduação, que está há 3 mil anos no planeta Terra. Mais de 3 mil anos, beleza? Então, a mais... Eu só estou pedindo, não, tá, gente? Pedir de verdade. A mais dos instruídos. Beleza? Então... Aí vem no marco zero do calendário cristão, Jesus. Ele traz a lei máxima do amor. Coincidentemente, estão gravadas em 5 livros. 5 Moisés, 5 evangelhos, mais 5 evangelhos mais um Atos. Então, a gente tem o primeiro, que é o Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. 5 livros. Todo mundo já estudou 5 livros aí? Esse aí também já estudei. Então, você, esse já nós já estudamos. Cada vez que a gente estuda, aprende mais. Nós estudamos 2 vezes e ainda não sei nada. Então, mais 5 livros, gente. Mais material para estudo. Não vou nem falar das cartas de Paulo, não, tá? Porque são as obras subsidiárias, viu? Então, assim, as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, são as obras subsidiárias da doutrina do Cristo lá. Então, mais material para estudo. 1.700 anos depois, vem a doutrina espírita. Quantos livros compõem as obras básicas? Gente, eu acho que o espírito superior não trabalha com coincidência. Mas a gente vai deixar para cada um aí pensar. Então, e um monte de obras subsidiárias depois. Então, na época de Jesus, um monte de obras subsidiárias. Na época de Moisés, tem os salmos, os profetas, não sei o que lá. Na época de Jesus, um monte lá. Paulo, as cartas de Pedro, Tiago. E agora, a mesma coisa. Mais material para estudo. Eu não vou nem perguntar, tá? Já estudaram tudo.
que não ter. Mas assim, eu não estudei assim. Eu fiz 3 mil. Nós estamos estudando Céu e Inferno na terça. Eu já estudei o Céu e Inferno para vários trabalhos, mas ele completo E ainda nós não. estamos estudando esse livro. Isso. Eu estudei vários livros, não tinha ainda não. Então, mais material para estudo, gente. Porque não tem como conhecer Jesus, aí eu vou inverter, sem conhecimento da doutrina espírita, sem conhecimento dos evangelhos e sem conhecimento do Velho Testamento. Porque senão ele não vai entender o que ele está falando. E vai fazer esse tanto de bobagem que a gente faz, que já fizemos, e vamos continuar fazendo. Vamos construir bomba atômica, né? Vamos continuar fazendo isso. Vendo guerra, matando criança, brigando. Onde Jesus veio, está lá até hoje, brigando, voltar a brigar de novo. E vamos continuar. Chama de Terra Santa ainda, né? Chama de Terra Santa. A gente precisa estudar. Só que Jesus não colocou instruí-vos e amai-vos. Amemos primeiro. Só que os Espíritos deixam claro para a gente. O processo de se aprender a amar passa pela instrução. Então, não adianta ficar só em um. Então, ficar somente na caridade é muito bom. E até mais louvável, às vezes, que ficar só estudando. Mas a nós é pedido para fazer os dois. Sim? Dentro desse contexto, da minha visão, novamente, eu vejo o seguinte: as pessoas perdem muita, a grande maioria, né, porque o planeta nesse momento está vivendo um processo muito forte De transição. e eu acredito que eles estudam essas pessoas estudiosas que buscam entendimento da instrução, mas como você falou anteriormente, não tem um amor. Aí entra o plano inverso, te manipular uma visão para distanciar da própria evangelização de Jesus. E esse simples, mas com uma grandeza, é o amor. Né? Então, fica aí cuidado na nossa reforma íntima, aquele material que a gente está buscando e como que a gente está buscando e interpretando esse material. Com certeza, é tirar o espírito da letra. Mas isso aí, gente, não é culpa da transição planetária, não. Porque Jesus foi colocado na cruz pelo mesmo motivo. Então, por nós mesmos. Pelo mesmo motivo, utilizou-se do conhecimento para distanciar do amor. O que mais perseguia Jesus na época eram os estudiosos. Eram os estudiosos. Isso, verdade. Entendeu? E aí manipularam a população para ela se distanciar do amor, porque eles estavam distantes do amor. Usaram da ignorância, né? Da ignorância. E até hoje é assim. Mas, gente, eu questiono muito ainda a questão da ignorância, tá? A gente usa muito o termo, ignorância, mas assim, ignorância não faz tudo. Né? Eu tô falando da falta de conhecimento. Isso, mas se não encontrar retroalimentação em nós, a gente não faz tanto. Muita gente não foi na onda dos fariseus. Então, assim, essa ignorância de estudo, eu falo assim, a pessoa foi manipulada porque ela era ignorante do estudo. A moral não está desenvolvida. Não está desenvolvida. Porque tem muita gente ignorante aí, mas você pode matar ele, que não vai fazer o mal. Ignorante em relação a estudo. Ele não vai fazer, porque não faz parte da essência dele mais. Então, assim, os apóstolos... Eu chamo de ignorante quando a pessoa é ignorante no moral e intelectual. Para mim. Sim, e aí tudo bem. Porque, assim, você tem um ignorante moral que é muito estudado, que é pior do que o que não tem estudo. Né? Então, assim, aí tudo bem. Nesse equilíbrio de força, é ignorância em 2 pontos. Porque a gente ouve, como eu comentei isso, que a gente ouve muito, a pessoa é tão boa, mas fez um mal porque ela foi manipulada pelo outro. Não, já não é boa, não. Porque é nessa hora que os Espíritos falam. Você prova que você é bom é na hora do teste. Aliás, na realidade, o fato é diferente. Né? Para você achar alguém bom aqui, se vocês acharem alguém bom no meio de vocês aí a gente vai... Está lá não tem tempo de a gente relatar completo, não está lá no livro dos médios. Vocês acharam alguém bom no meio de vocês aí, né? Então, assim, isso que a gente colocou aqui, gente, é material para estudo. Então, fazer a caridade sem estudar é excelente, é muito bom.
Mas ao espírita é pedido por dois. Porque se a gente faz a caridade e estuda, a gente está fazendo o processo pedido pelos espíritos, que é a instrução, nos instruirmos para evoluir moralmente. Nos instruirmos para evoluir moralmente. Pedido não. Ele fala que a lei é assim, né? A lei é assim. A lei, você se instrui, se moraliza. Se instrui, se moraliza. Tanto que a gente se instrui muito mais rápido, né? Moralmente demora mais. Então você vai estudando, repetindo, aí você eleva a sua moral. Estuda, repete, eleva a moral. Então, o processo de moralização é muito mais lento, porque a gente vai estudando e vai elevando a sua moral, vai aprendendo, porque a gente cansa de errar. Você estuda, mas eu já estudei isso aqui, não é possível. Ela sabe isso, gente, não estou acreditando que eu fiz de novo. Eu cansei de estudar, estou cansado de saber que eu não posso fazer isso, estou cansado de saber que eu não posso ser assim. Aí, dá 2 semanas, 3 semanas, aí eu de novo. Caí de novo. Aí, então, assim, eu tenho falado que eu estou cansado de ser eu. Cansado de ser eu, é isso, gente. Tá bom? É isso. A gente já tem uma bagagem de conhecimento, mas isso é um processo de transformação. Porque quem não está nisso, ele não raciocina, não, peraí. Ah, não, ele se sente bem fazer do jeito que ele é, a pessoa é bruta, se sente bem sendo bruta e tudo. Ela ainda não está nesse processo de pensamento, de despertamento. Quando você fala, estou cansado, é porque a gente está cansado de ser ignorante, às vezes ser estressado, né, ser impaciente com as coisas, porque já está tendo movimento ali dentro ali, que a gente está estudando. Não pode ser assim, não deve ser fazer dessa forma. Não, a doutrina, Jesus nos ensinou isso, não é isso que está escrito no Espírita, não é isso que está escrito nos ensinamentos de Jesus. E aí, gente, para dar nomes, o que os Espíritos falavam? Moisés trouxe justiça, na forma de justiça era entendido na época. Jesus trouxe o amor. A gente fala que é a tríplice, né? E aí amor, né, é Jesus, Moisés, que é justiça, e aí os espíritos que falam, tá, gente? Não é a gente, não. São os espíritas, não. São os espíritos. Eles consideram a doutrina espírita uma lei de verdade. Não é que a gente tem a verdade absoluta, não. Ora, nem tem nenhum lugar na doutrina que fala que a doutrina espírita é a verdade absoluta. Eles só nomearam como Moisés como lei de justiça, porque é a primeira Constituição, é o primeiro Código Penal, é tudo, do planeta Terra. Jesus com a lei máxima do amor e a lei de verdade, porque ela vai começar a esclarecer melhor todo esse processo e por que tudo caminhou em cada etapa da história. Por que não pôde trazer todos os ensinamentos da doutrina espírita na época de Moisés? Aqui é Jesus, não, tá? A infantilidade espiritual nossa. Porque a gente era bebê. Então, assim, a gente era bruto, a gente não ia adiantar. Até hoje tem uma coisa que proibia a comunidade com os espíritos. Porque tinha charlatanismo, tinha um monte de coisa. Hoje não tem mais isso, tá, gente? Então, assim, 3 mil anos atrás. Então, assim, há 3 mil anos atrás, ele não proibiu comunicação com os espíritos, não. Ele proibiu, tá bem claro lá, tá? Ele proibiu o charlatanismo. Está proibido comunicação dos espíritos. Mas ele coloca qualquer classe dos espíritos, adivinhação, não sei o que é lá, trazer o amor. Gente, não está escrito lá, não, tá? Trazer o amor em 3 dias, não sei o que é lá, resolve seu problema de emprego, tá? É isso que ele proibiu. Hoje não tem isso mais, tá? Hoje é super tranquilo. Hoje é só reunião mediúnica, educando obsessores, né? Que são nossos irmãos. Hoje é super tranquilo. 3 mil anos se passaram e a gente continua fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a gente continua sendo esse ser ignorante aqui. Aí vem Jesus, 1.200 anos depois, mais ou menos, Moisés, traz a lei do amor. Então, assim, por que ele não trouxe a lei já de uma vez? Ô, gente, funciona desse jeito. Isso já era 1.200 anos depois, porque a gente ainda não tinha condição de aceitar isso ainda. E aí vem, gente,
nosso tempo estourou, já finalizou, se esclarecer isso tudo e por que Jesus não trouxe. Por isso que ele fala que a lei de verdade não é verdade absoluta. Vocês entenderem esclarecimento. Por que o processo ele é lento? Porque hoje, quem é que cumpre os 10 mandamentos? Eu não cumpro. A gente não consegue cumprir os 10 mandamentos na terra mais de 3 anos. Então, assim, o processo é lento, mas, mesmo sendo lento, a evolução é lei. Se você põe o seu filho no colégio, vou pegar uns 2 minutinhos só, tá? Num colégio super, muito avançado, muito bom, excelente. E esse colégio dá todos os recursos, você como pai ou como mãe, ou os dois, pai e mãe, dá todos os recursos para esse filho. Está naquele colégio, tudo o que precisa, para que ele acompanhe o ritmo daquele colégio. Mas ele não acompanha. O colégio vai ficar parado? Não. O colégio vai continuar evoluindo. A terra é o colégio, tá, gente? Então, Jesus não vai ficar esperando a gente resolver evoluir para trazer as leis, não. O que vai acontecer? Nosso filho nesse colégio, ele não quer aprender, então vai ter que colocar você em outro colégio lá, né? Que é o colégio mais próximo do que você quer, para ver se você aprende lá e no futuro você consiga acompanhar esse colégio mais avançado, porque esse é um colégio mais avançado. Então, gente, é a terra. Então, por que a gente está fechando com isso? Porque o tempo está acabando. Nós já estamos na transição planetária. Agora já não está vindo mais, nós já estamos passando por ela. E se a gente quiser ficar aqui, continuar comendo carne assada, quem gosta de carne, né, ou comida cozida, não quiser ir lá matar dinossauro de novo, dinossauro, desculpa, gente, aí eu misturei as coisas. Matar bicho para o homem depois com dinossauro. Matar bicho para comer cru, em um planeta mais primitivo, a gente vai ter que aprender a amar. Não é Jesus nem Chico Xavier, não, tá, gente? Nem Materiza, não. É pelo menos entender que aquele cara que está preso lá, eu não tenho que desejar a morte dele, não. Ele é o meu irmão. Porque eu gosto da Cida, é muito fácil. O Jeff, acabei de conhecer, ele é muito fácil também. Ele é super gente boa, apesar de ser praticante, tá? Todo mundo tem um defeito. Então, assim, é muito fácil gostar de quem gosta das mesmas coisas que a gente. Agora, aquele que enfiou o dedo na ferida, é esse que prova se você está aprendendo a amar. É amar essa pessoa. É aprendendo a perdoar essa pessoa. É aprendendo a compreender os porquês ele faz aquilo. E é somente o estudo, a instrução, junto com o amor, para nos ensinar a fazer isso. Então, fechamos. Peguei 4 minutos, tá, gente? Desculpa. Com chave de ouro. Mestre Jesus, presente em cada local que tenha 12 ou mais reunidos no nome dele, demonstrando que certamente a presença dele se faz aqui. Se faz junto aos lares de todos que nos acompanham virtualmente. Que a presença e a energia dele possa nos dar a força necessária para vencermos a nós mesmos. Que possamos, Senhor, buscar amar, buscarmos cumprir os teus ensinamentos. Que nosso irmão Chico também, com certeza, em sua energia se faz presente entre nós. Nós continuarmos ajudando na nossa caminhada.
E que este amor gerado aqui neste ambiente físico, gerado no lar de cada um que está acompanhando, possa ser usado para ser levado às pessoas necessitadas nos hospitais, nos presídios, nas ruas, ou em lares que aparentemente são tranquilos, mas as pessoas estão vivendo os piores infortúnios possíveis dentro daquelas casas. Que seu amor se faça presente, que essa energia possa abraçar todo o planeta Terra. Nossos planetas vizinhos, nosso sistema solar. E a cada ser criado por Deus em todo esse universo. Que essa energia do amor seja a nossa comunicação silenciosa, que somos todos irmãos. Que assim seja.